Ilustres desembargadoras, desembargadores que compõem o colegiado, eminente procurador de justiça, poderoso irmão Ricardo Albuquerque, colegas advogados, como bem explicitado pela eminente relatora, o objeto deste habeas corpus é submeter à Corte a análise dos fundamentos usados pelo magistrado para aplicar o monitoramento eletrônico no paciente. À primeira vista, não posso negar que uma leitura isolada dos fundamentos adotados pelo magistrado parecem até sustentar a adoção da medida. Diz ele: aplica o monitoramento eletrônico tendo em vista que o acusado, no início da instrução, esta frase é importantíssima, no início da instrução, ficou foragido por mais de um mês e não foi localizado em nenhum dos endereços indicados. Daí porque o magistrado aplicou a medida cautelar do monitoramento eletrônico, que, considerado dentro da hierarquia de gravidade do artigo 319, ele está e ostenta a 9ª posição, exatamente um pouco abaixo da prisão preventiva, que é a última das medidas cautelares, e somente aplicada em situações absolutamente excepcionais. Pois bem, eu digo que, num primeiro momento, seria até possível se abonar a motivação do magistrado para a adoção dessa dramática medida. A questão é que a motivação usada pelo julgador apresenta-se totalmente destoante de todo o material probatório documental que existe nos autos e é de fácil até compreensão o enredo de toda a instrução criminal. Vejamos, o paciente respondeu ao inquérito policial totalmente em liberdade, solto. Em decorrência da sua atividade funcional, foi denunciado, foi processado e foi condenado no juízo impetrado e interpôs apelação. Pois bem, tão logo decretada a prisão preventiva dele na denúncia recebida e prisão decretada, ele se apresentou à Corregedoria de Polícia Civil espontaneamente e foi preso. A instrução criminal transcorreu regularmente, sempre preso. Ao final do seu interrogatório, ele requereu a revogação da sua prisão preventiva ao magistrado. O mesmo magistrado que decretou, que sentenciou o paciente. Ouçam bem, eminentes magistrados, o que o juiz fundamentou para revogar a prisão do paciente. Observo que, apesar do acusado ter se afastado do distrito da culpa, apresentando-se à Corregedoria Geral de Polícia, permitiu o andamento processual mesmo após o desmembramento do processo. As testemunhas e a própria vítima não relataram nenhum temor em relação ao acusado. Assim, vejam bem a gravidade processual desta afirmação. Diante de todos esses fatos, encerrada a instrução processual, não vislumbro a necessidade da prisão. Ante o exposto, revogo a prisão preventiva anteriormente decretada, mediante as seguintes condições. A partir daqui, desembargador Holanda, esse detalhe é relevantíssimo. Ele revoga a prisão no final da instrução e opta, dentre as 9 medidas alternativas, primeiro, que ele atualize o seu endereço residencial. Foi atendido. Segundo,
que permaneça afastado de suas funções como anteriormente determinado, igualmente atendido, que não se aproxime das vítimas e suas testemunhas até o encerramento do processo, igualmente atendido. Onde está a sutileza e a peculiaridade da sustentação do habeas corpus? Que nenhuma dessas medidas aplicadas, substitutivas da prisão preventiva, há a aplicação do monitoramento eletrônico. E nenhuma dessas medidas adotadas pelo juiz para substituir a prisão preventiva no final da instrução, há a aplicação do monitoramento eletrônico. O que significa dizer que o magistrado, no final da instrução criminal, reconhece que o paciente não representa perigo à livre apreciação das provas, porque a instrução já está concluída, reconhece que ele não conspira contra a ordem pública e reconhece também que ele não representa nenhum perigo à aplicação da lei penal, tanto que não lhe aplica o monitoramento eletrônico. Ou, noutras palavras, não delimita o raio de ação geográfico dele, dizendo que ele pode transitar livremente e responder ao processo absolutamente, topograficamente em liberdade. Pois bem, nesse ínterim, concluída a instrução criminal, apresentadas as alegações finais, eis que o magistrado o sentencia e o condena, e lhe aplica o monitoramento eletrônico mediante a fundamentação que eu li ainda há pouco, dizendo que, tendo em vista que o acusado, no início da instrução, veja que tudo que ele poderia dizer, desembargador Leonan, sobre o início da instrução, já foi albergado pela decisão dele quando revogou a prisão. Ele passa, evidentemente, claro, o juiz, que tudo aquilo que teria ocorrido no início da instrução foi suplantado, tanto que ele revogou a prisão. E mais do que isso, ele não aplicou o monitoramento eletrônico quando revogou a prisão. E, surpreendentemente, ele, ao sentenciar o paciente, lhe aplica a drástica medida do monitoramento eletrônico. Essa questão do monitoramento eletrônico, elas muitas vezes passam ao largo da análise da gravidade da aplicação para uma pessoa de bem, e essa pessoa é tecnicamente de bem, enquanto a sentença não transitar em julgado. Eu costumo dizer que o escritório do advogado é uma espécie de um desembocadouro natural das lamúrias, das queixas, das dores e dos dissabores das famílias, dos pacientes, dos clientes que nos procuram. E a gente acaba ouvindo, entendendo e até incorporando, porque, afinal de contas, são os dramas da vida de todas as pessoas. E eu tenho refletido muito sobre uma afirmação que eu ouvi certa vez da esposa de um preso, quando ela dizia os efeitos desastrosos do monitoramento eletrônico em certas circunstâncias. Ela dizia: doutor, para mim, seria até menos doloroso ver meu esposo num cárcere do que ver meu filho pequeno chorando ao vê-lo dormindo com aquela tornozeleira eletrônica. O estigma do filho numa escola, o pai também já diabolizado com a imagem de criminoso, e a pessoa é sentenciada, esse processo vai tramitar por inúmeros recursos, e ele permanece com a tornozeleira eletrônica. É evidente que ela é importante em certas circunstâncias, mas a diretriz dos tribunais superiores, inclusive do STJ, tem sido extremamente rigorosa no cobrar, desembargador Ronaldo, uma fundamentação objetiva, uma fundamentação concreta e atual. A expressão é clara da diretriz pretoriana. Tem que ser uma motivação atual. No caso do paciente, nós temos como delimitador
da análise do eventual surgimento de um fato do despacho que revogou a prisão. O que ocorreu para trás não vale mais, porque o próprio magistrado chancelou aquilo ao revogar a prisão sem a aplicação do monitoramento. A indagação processual é a seguinte: do momento que a prisão preventiva foi revogada para frente, o paciente gerou algum problema processual, se evadiu, se escondeu. Não há uma anotação no processo. Se eu estiver falando ao contrário, que a eminente relatora me corrija. Então, nós temos um intervalo do final da instrução até a sentença absolutamente inerte, sem nenhum fato que pudesse modificar o entendimento do magistrado. E eu trouxe apenas para ilustrar a minha fala uma decisão recentíssima do STJ, que é considerada paradigmática, que é o recurso de habeas corpus número 80.631, que diz sinteticamente o seguinte: para a aplicação de qualquer das medidas diversas à prisão, exige-se fundamentação específica que demonstre a necessidade e a adequação dessa medida em relação ao caso concreto. E está evidenciado documentalmente pela prova pré-constituída que o magistrado não fundamentou concreta e atualmente a sua decisão da aplicação da drástica medida. E, nesse sentido, o pleito é de revogação da decisão que aplicou ao paciente o uso do monitoramento eletrônico, que, aliás, ele está usando, que fique claro, ele já está há quase um ano com a tornozeleira eletrônica, para o fim de que ele responda, que se defenda processualmente, livre do monitoramento eletrônico, é o pleito.